Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material, olha, bem diferente. É a transcrição de um vídeo do YouTube chamado O Segredo de Deus, lá do canal Estranho e Esquisito. Assim, não é um estudo acadêmico, nem um artigo, sabe? É mais uma ficção mesmo, quase um roteiro de filme, misturando coisa surreal, religião, ficção científica. É uma mistura curiosa, sim. E a ideia aqui é explorar essa história, né? Ver os eventos, os personagens, os temas, tentar sacar quais são os pontos mais intrigantes, as viradas da trama. Exato. E a premissa já chama atenção, né? Pega uma crítica social, tipo corrupção, violência, essas coisas, e mistura com uma intervenção sobrenatural, assim, drástica, usando o simbolismo religioso de um jeito bem particular. É, no mínimo, interessante. Então, tudo começa de um jeito bem pé no chão, né? O narrador tá num ônibus, aquele desconforto, calor, cheiro ruim, um bêbado enchendo o saco. Situação comum até. Pois é, aí ele passa mal, pum, desmaia. E é aí que a coisa descamba pro bizarro. Ele começa a ter uma visão tipo flutuando, ouvindo uma voz divina falando lá o Gênesis. No princípio eu criei os céus e a terra. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, ele vê umas cenas do caos do mundo de hoje. Protesto violento em Brasília, roubo em Israel, assalto em Londres. Essa parte é chave. Já de cara coloca lado a lado a criação, a ordem, né? E a bagunça, a decadência humana atual. Já define o conflito central ali. E logo depois a história pega uma passagem da Bíblia, acho que é 2 Timóteo 3, sobre os tempos penosos dos últimos dias, e usa isso como um fio condutor. Sim, aquela passagem que fala dos homens amantes de si mesmos, gananciosos. Isso. Aí mostra um padre, o Antônio, e um pastor, o Paulo, pregando sobre isso, sobre a maldade e tal. Só que o forte mesmo é o que tá rolando enquanto eles pregam. O padre fala e, ao mesmo tempo, num outro lugar, um cara tá batendo no próprio pai. Nossa. O pastor prega num bairro pobre e um fiel descobre a mulher numa orgia dentro de casa. Quer dizer, a hipocrisia fica escancarada ali, na hora. Muito direto, né? Muito. E ainda tem um mendigo, tido como louco, pregando a mesma passagem bíblica numa praça. Só que ninguém dá bola pra ele, riem dele. Uhum. Enquanto ele fala, acontece assalto, gente fechando um negócio corrupto ali perto, até outros religiosos, pastor contando dinheiro de dízimo, padre com freira na sacristia. A narrativa usa a escritura quase como um espelho em tempo real. Reflete a podridão moral que os próprios sermões estão denunciando. E não poupa ninguém, né? Mostra que a corrupção está em todo lugar, até na religião. E o mendigo ali como o profeta que ninguém ouve. É clássico, mas funciona bem para mostrar a cegueira geral. E esse mendigo, ele tem um detalhe visual muito forte. Um anel no dedo. Estranha pra caramba, 7 pontas e um olho azul humano no centro. A descrição diz muito real. Um olho humano. Sinistro. Esse anel vai ser importante, imagino. Com certeza, porque logo depois começam os desaparecimentos muito estranhos. Lembra do pastor Paulo, o do sermão? Sim, o que pregava no bairro pobre. Esse mesmo. Ele entra no banheiro de casa, tranca a porta e, puf, some. Some? Como assim? Some. A família arromba a porta, não tem ninguém. Só ficou um cheiro muito forte no ar. Um cheiro de lavanda e flores do campo. Lavanda e flores do campo. Que específico. Muito. E aí que a coisa piora, porque não é só ele, começa a pipocar notícia, um monte de gente sumindo do mesmo jeito, deixando sempre esse mesmo cheiro. O pânico começa a tomar conta. Ah, então é um padrão. Exato. Delegacia lotada, gente desesperada. E pra complicar, aparece o outro mendigo, em Brasília, também com um anel igualzinho, falando que ele vai voltar. E aí, some numa fumaça dourada, deixando o mesmo cheiro de lavanda. Ok, agora temos elementos de conexão claros. O anel, o cheiro, a fumaça dourada. Não é aleatório, é uma ação coordenada sobrenatural. E essa escolha do banheiro como local é muito peculiar, né? Fica a pergunta, quem está sendo levado? Por quê? Qual o critério disso tudo? E a polícia, claro, fica perdida. O investigador, um tal de Ricardo, vai no banheiro onde o Paulo sumiu, não acha nada. Nada mesmo, só uns resíduos de perfume artificial, tipo, tentando imitar o cheiro. Tentando racionalizar o inexplicável. Pois é, e a coisa fica mais estranha pro próprio Ricardo porque objetos começam a sumir da mesa dele no escritório. A realidade parece estar falhando. E nas igrejas, caos total.
Os fiéis começam a questionar os pastores porque, olha só, os desaparecidos não são só os bons ou os religiosos. Tem ateus sumindo, gente de outra fé, gente sem fé nenhuma. Ah, isso muda tudo para eles. Completamente. Aquela ideia de arrebatamento seletivo, né, cai por terra. Aí começa a briga, discussão, até violência dentro das congregações. Faz sentido. A narrativa aqui está subvertendo as expectativas religiosas. Essa força que está agindo, ela não segue as regras que as pessoas conhecem, nem as divinas, nem as humanas. Isso gera uma crise de fé gigantesca, né? E de autoridade também. Ninguém sabe o que está acontecendo. Mas aí começam a surgir umas pistas meio fragmentados. O filho pequeno do pastor Paulo, Gabriel, ele conta para a mãe que viu o pai, dias antes de sumir, conversando com uma figura esquisita, que ele chama de bicho-papão. Bicho-papão. Ok. E que essa figura deu para o pai uma bola de luz dourada. Dourada. Como a fumaça. Interessante. Exato! E as notícias confirmam a dimensão disso tudo. 5% da população mundial sumiu. Em 3 dias, 5%. É gente pra caramba. imagina o caos. Líderes mundiais vêm a público, admitem que não fazem a menor ideia do que está acontecendo, e aquele mendigo, o profeta do anel, reaparece em Lisboa. O mesmo. Parece que sim, um igual. Ele começa a fazer profecias sobre julgamento e tal, e aí, para provar que sabe das coisas, revela segredos íntimos de um cara aleatório na multidão. O nome completo, umas falcatruas que o cara fez. Uau. Demonstração de onisciência total. Exato. E depois? Some de novo na fumaça dourada com o cheiro e tudo. Isso eleva tudo a outro nível. Não é só um mistério, é uma entidade ou força com um poder e conhecimento que desafiam qualquer compreensão. A escala é global. O poder é imenso. E quando a gente acha que já viu de tudo, a história dá outra virada. E essa é brutal. Começa uma purga. Purga. Sim. Pessoas consideradas corruptas, violentas, abusivas, elas começam a ser carbonizadas instantaneamente. Uma luz ou fumaça dourada aparece e vira cinza. Carbonizadas. Do nada. Do nada. Padrasto que batia no enteado, assaltante na rua, prefeito corrupto, marido violento, promotor vendido, policial cúmplice, traficante. Não importa quem. Se for considerado mal por essa força, vira cinza na hora. Meu Deus. Uma execução sumária e sobrenatural. E o detalhe mais bizarro. Junto com as cinzas, sempre fica um objeto. Um CD comum desses de gravar dados. Um CD. O que tem no CD? Ah, aí que tá o terror psicológico. O CD contém a gravação completa da vida inteira da pessoa que foi carbonizada. A vida inteira. Tudinho. Todos os crimes, todos os atos ruins, filmados de ângulos impossíveis, como se alguém tivesse acompanhado cada segundo. Prova irrefutável de tudo. Isso é inacreditável. Justiça absoluta e exposição total. O próprio investigador Ricardo pega um desses CDs, o do padrasto abusivo, assiste e fica de cara. Ele percebe que não tem como investigar isso. É uma força totalmente fora do alcance humano. A fonte menciona que essa purga começa depois dos desaparecimentos. É uma mudança de fase radical. Primeiro o mistério dos sumiços, depois a justiça implacável e exposta. É quase uma limpeza moral do planeta, feita na amarra. E essa mistura do sobrenatural com a tecnologia do CD é muito curiosa, né? Sugere um controle total sobre tudo. Depois dessa fase de terror e purga, vem outra reviravolta. Aqueles 5% que tinham sumido. Eles voltam. Voltam? Todos eles? Sim, a narrativa diz que eles retornam 2 anos depois do desaparecimento inicial. Estão bem, fisicamente, mas não falam nada sobre onde estiveram. Silêncio total. 2 anos. E voltam mudos sobre a experiência? Suspeito. E o mundo que eles encontram? Completamente diferente. Acabou crime, acabou corrupção, acabou desigualdade, tem paz, harmonia, as pessoas confiam umas nas outras. Uma utopia? Parece que sim. As religiões perderam força, a infraestrutura melhorou muito, pobreza não existe mais. É tipo um mundo perfeito. Uma utopia imposta, né? Claramente resultado direto daquela intervenção toda, os sumiços, a purga. Isso levanta umas questões filosóficas pesadas, né?
Essa paz é real ou é só ordem mantida pelo medo, pela mão dessa força desconhecida? O que foi perdido para chegar nessa perfeição? E aí a gente começa a entender o papel de quem voltou. O pastor Paulo, lembra dele? Claro. Ele revela para a esposa Gabriela que ele é um dos 144 mil, uma referência bíblica direta, né? Só que agora eles têm um nome, são os pigmentos. Pigmentos, por quê? A história não explica o nome, mas explica a função. Eles foram escolhidos, treinados ou transformados nesses 2 anos fora. Tem uma missão agora. Que missão? Manter essa nova ordem, parece. Eles recebem financiamento misterioso, usam aquele anel de 7 pontas. Ah, o anel. Sim, e viajam instantaneamente. Usam um aparelhinho tipo um lápis preto que abre portais. E ganharam longevidade. Cada ponto do anel dá 1000 anos, então são 7.000 anos de vida. Uau! Superpoderes, tecnologia, vida longa. Exato, e parte da missão é curar. O Paulo e outro pigmento, o Ismael, o enteado do padrasto, que foi carbonizado, ele também sumiu e voltou como pigmento. Eles começam a curar pessoas em massa, cegos de nascença, enxergando, coisas assim. E sem pedir fé nem nada em troca. As notícias, claro, explodem com os milagres. Então, os desaparecidos não eram vítimas, eram recrutas. Foram selecionados, capacitados para serem os agentes dessa nova era, os mantenedores dessa utopia forçada. Faz sentido dentro da lógica da história. E aí vem o grande finale, a revelação do tal segredo de Deus. Acontece uma transmissão mundial ao mesmo tempo em todo lugar. Telas gigantes aparecem até nas nuvens. Nas nuvens? Ok, bem sutil. Pois é. E quem fala é uma figura tipo angelical que se apresenta como o presidente do paraíso, falando direto de Brasília, curiosamente. Presidente do paraíso, em Brasília. Interessante. E ele explica tudo, uma cosmologia completamente nova. Diz que a humanidade descende de uns seres chamados humuloides, que eram parte de uma grande mônada. Grande mônada. Soa meio filosófico, meio gnóstico. Exato. Aí teve uma explosão cósmica que prendeu o racional humano na matéria. A gente ficou dormente, vivendo de pensamento que não cria nada. Essa intervenção toda foi para despertar a gente para uma plataforma superior. E os pigmentos ajudam nisso? Sim, eles seriam os que têm o racional mais ativo, mais perto da glândula pineal, segundo a explicação. São a vanguarda. Entendi. E as regras dessa nova era? Radicais. Acabam profissões ligadas a conflito, doença, morte. Advogados, médicos, policiais, militares, tudo extinto. Fim do envelhecimento, todo mundo regride para uns 18 anos e vive 7.000 anos. Todo mundo. Todo mundo que ficou. Acaba a reprodução humana também, mas o prazer físico seria muito aumentado. E os maus, os carbonizados... O que aconteceu com eles? Não foram destruídos, foram banidos para um mundo inferior. E para provar, o presidente mostra imagens deles nesse lugar. Regrediram a um estado primitivo, brutal. Caramba, pesado. E aí o presidente declara, esse é o segredo de Deus. O mundo justo finalmente alcançado. E a reação, a multidão global entra em êxtase, celebração total. É uma mistura louca mesmo, gnosticismo, ficção científica pura, com essas plataformas, tecnologia, manipulação biológica. Criaram uma teologia própria para justificar essa intervenção massiva, é apresentado como algo bom, claro, mas no fundo é uma visão bem totalitária, né? Redefine à força o que é ser humano. E lembra do nosso narrador, o cara do ônibus que começou tudo isso? Sim, o que desmaiou. Ele acorda no ponto final do ônibus. Assustado, suado, parece que dormiu a viagem inteira, que tudo não passou de um sonho, uma febre. Ah, o clássico foi tudo um sonho. Quase, só que não. Ele olha para a própria mão e... O anel. O anel. Lá está ele. O mesmo anel de 7 pontas com o olho azul no centro. Físico, real, no dedo dele. Uau, que final. Deixa tudo em aberto, né? Foi um sonho profético? Uma visão do que já aconteceu em outro lugar ou do que vai acontecer? Ou será que o próprio narrador foi contatado? Talvez até recrutado enquanto estava apagado. O anel ali, físico, quebra a ideia de ser só um sonho. Conecta o coitado do ônibus a toda essa trama cósmica. Que história, hein? A gente saiu de um ônibus lotado e foi parar numa utopia global forçada por anjos tecnológicos
Passando por desaparecimentos, purgas com CDs da verdade, uma cosmologia maluca. É uma montanha-russa. E tudo termina com aquele anel no dedo do narrador. O que será que significa? Olha, a narrativa bate forte em vários pontos, né? A crítica à hipocrisia humana é brutal. A questão da justiça, a nossa, falha, versus essa justiça divina ou alienígena, sei lá, que é absoluta, mas talvez cruel. E o dilema principal, vale a pena ter ordem perfeita se custar o livre-arbítrio? Exato! Essa força redesenhou a humanidade. Acabou com o sofrimento, mas talvez tenha tirado junto a essência do que a gente entende por ser humano. Fica a reflexão, então. Se existisse um poder capaz de limpar o mundo do mal, trazer paz instantânea mais, com essas condições, impondo tudo, mudando nossa natureza, isso seria bom? Seria um paraíso que a gente queria? O que a gente perde quando a perfeição é obrigatória? E o nosso narrador, agora com o anel? Que fim levou? Ou que começo? Fica aí, né? Pra pensar.